E aí, galera, mais uma videoaula sobre redação para o Enem. O tema de hoje é o processo de produção de um texto. Por onde eu começo? O que eu devo fazer em seguida? Como que eu devo fechar? É isso que nós vamos ver hoje. Na aula passada, a gente viu um fundamento do texto, da redação, que é o que é um texto dissertativo argumentativo, quais são as características e qual é a estrutura de um texto dissertativo. Isso é uma das competências que o Enem cobra de você. Então, se você não assistiu, aqui embaixo está o link. Volta lá e assiste esse vídeo. Etapas da produção de um texto. Bom, o processo de produção textual, nesse curso aqui, nós vamos dividir em 9 etapas. Cada uma dessas etapas tem características, tem técnicas, tem coisas que você precisa saber e dominar para poder fazer uma ótima redação. Então são 9 passos. 9 passos para você dominar a produção de uma redação para o seu Enem. Vamos lá. Qual é o primeiro desses passos? O primeiro passo é a compreensão do tema. A prova do Enem vai te propor um tema. Você vai ter que ler a proposta de redação e dali tirar qual é o tema sobre o qual você tem que escrever. Tema tem características importantes porque se você não entender o tema e não escrever sobre o tema proposto, você vai estar fugindo do tema e fuga do tema acarreta perder pontos. Perder ponto em redação não é bom, não é legal. Você não vai atingir o seu objetivo se você perder pontos. Então, compreender o tema é o primeiro passo. Então, como que eu posso sentar, ler essa proposta? Quais são os elementos que eu tenho que buscar nessa proposta para poder entender o que o cara quer de mim? Isso nós vamos ver numa aula só sobre compreensão. Mas esse é o primeiro passo, entender o tema. O segundo passo é ter ideias, ter técnicas de ideias. Como que eu tenho ideias sobre o que escrever? Já entendi o tema, beleza, sei o que ele quer. Agora, o que eu escrevo? O que eu devo escrever? Essa é a parte, acho que a maioria das pessoas trava aqui, né? Ela compreende o tema, ela conhece a estrutura de uma redação, porém, ela não sabe o que é escrever, por onde começar. E então ela precisa ter técnicas de ideias. Existem técnicas que te ajudam a pensar e a organizar ideias. Então, será também a nossa próxima etapa, aplicar técnicas de ideias. Beleza, compreendeu o tema? Aplicou técnicas de ideias, obteve lá um monte de ideias. O que você tem que fazer em seguida é pensar qual é a sua tese. O terceiro passo, então, é elaborar a sua tese. Por quê? A sua tese é o seu ponto de vista, é o que você vai defender com relação àquele tema. Lembra da aula de texto dissertativo, de estrutura e de características do texto dissertativo. Então, como é que você tem que elaborar a tese? Quais são as características de uma boa tese para ser defendida? Beleza, já tenho um monte de ideias sobre o que eu vou escrever. Já tenho uma tese. Quando você tiver muitas ideias, quando você dominar o segundo passo, que é técnicas de ideias, você vai perceber que você vai ter uma quantidade imensa de ideias nas mãos. Hoje, de repente, para você que tem dificuldade de escrever, imaginar que você, sobre um mesmo tema, vai ter 20, 30, 40 ideias para ser escrita, parece absurdo. Mas depois que você dominar as técnicas, eu te garanto que isso não vai ser absurdo. Isso, na verdade, vai ser uma realidade muito comum. E aí você vai precisar o quê? Selecionar quais as ideias você vai usar. Você tem lá 30 ideias na mão, só que o seu texto são só 30 linhas. Você precisa selecionar quais são as melhores ideias para você compor um texto.
Lembre-se que quanto mais ideias você tem, quanto maior é o cardápio, mais opções você tem, maior é a chance de você selecionar as ideias melhores, aquelas que vão dar mais força para o seu texto. Quanto menos ideias você tem, menos vai ser a probabilidade, menor vai ser a probabilidade de você pegar boas ideias para compor um bom texto. Então, aplicar técnicas de ideias para você ter um monte de ideia e depois elaborar uma tese e selecionar as ideias para compor o seu texto vai te aumentar a probabilidade do seu texto ficar melhor. Então, aqui no quarto passo é você organizar as ideias que você teve lá no segundo passo de acordo com a sua tese e selecionar essas ideias. Selecionar quais dessas ideias que eu tenho aqui no meu cardápio são as melhores, são as que mais se adequam à minha tese e quais dessas ideias vêm primeiro, vêm depois. Por onde eu começo o meu texto? Olha, eu começo com essa ideia porque ela é mais legal, depois ela se complementa com essa outra. Sabe, colocar em ordem essas ideias. Começo, meio e fim do desenvolvimento das ideias. Depois que você organizou as ideias em tópicos, você agora tem que articular essas ideias dentro da língua. Lembra? Uma das competências do Enem é a sua capacidade de argumentar. Esse aqui é o seu quinto passo, é argumentar dentro de cada ideia que você selecionou para defender a sua tese. E argumentar é você estruturar cada uma dessas ideias de forma com que elas fiquem convincentes para o seu leitor. Depois que você selecionou as ideias, organizou um começo, meio e fim, montou o texto em argumentos, na estrutura argumentativa que a gente vai ver em uma aula. Você agora vai lá para aquela última parte da estrutura do seu texto, que é elaborar a conclusão. Aí você fala, como assim? Eu vou elaborar a conclusão e não fiz ainda a introdução, eu só fiz o desenvolvimento. Aqui na argumentação você está fazendo o desenvolvimento do seu texto. Você fala, eu não dei o título, eu não fiz introdução, só fiz o desenvolvimento e já vou para a conclusão? Eu estou te propondo você fazer exatamente isso. Começa o seu texto pelo meio do texto, pelo desenvolvimento, que é onde você vai defender as suas ideias. A introdução e a conclusão você deixa por último, a última coisa que você faz. Por quê? A conclusão e a introdução, que é algo que você vai fazer aqui no sétimo passo, que eu te proponho, essas duas partes, elas têm que estar coerentes entre si. O que eu observo é que boa parte das pessoas que escrevem o texto de maneira linear, ou seja, dá um título, depois escreve a introdução, depois faz o desenvolvimento e por último faz a conclusão, boa parte dessas pessoas acaba escrevendo uma coisa na introdução e outra coisa completamente diferente na conclusão. As duas partes, elas ficaram tão distantes na cabeça da pessoa a hora que ela começou a arquitetar o texto dela, a hora que ela começou a montar o texto dela, essas duas partes ficou tão distante que elas acabaram ficando incoerentes. Elas acabaram ficando sem ligação uma com a outra. Quando você escreve os seus argumentos, defende o seu ponto de vista lá no desenvolvimento primeiro, que é a parte mais grossa do seu texto, e deixa para fazer a sua conclusão, que é a proposta de intervenção que você quer, a solução para o problema que você propõe, e depois deixa para fazer a introdução, que é a hora que você contextualiza o seu leitor sobre o que você vai falar, você garante que conclusão e introdução estarão conectados, estarão coerentes, farão sentido para o seu leitor. Então, deixa a introdução para depois da conclusão. A introdução tem características específicas, a conclusão tem características específicas, mas essas duas partes têm que estar amarradas. Alguns corretores, quando vão analisar a redação, eles esquecem o desenvolvimento e olham introdução e conclusão ao mesmo tempo, assim, junto, um com o outro, para ver se faz sentido o que o cara está falando, está propondo no início do texto dele e o que ele propõe no final. Essas duas coisas têm que estar
bem amarradinhas. Depois que você fez o desenvolvimento do seu texto ali na parte da argumentação, escreveu uma boa conclusão que no Enem é uma proposta de intervenção para aquela questão que foi apresentada, escreveu uma introdução que mostra para o seu leitor qual é o tema que você vai tratar e qual é a sua tese, você agora vai para um 8º passo, que é dar um título para o seu texto. Lembra que eu falei? Título é o seu cartão de visita. Título é aquilo que já também mostra para o seu leitor o que você vai falar. Ele tem que chamar a atenção do seu leitor, ele tem que despertar o interesse para que seu leitor queira ler o seu título. Um bom título dá beleza para o texto, dá coesão para o texto, dá coerência para o texto. Então, e existem características para um título. Então, por último, você dá um título. E depois, é claro, não acabou seu texto. Você fala, não, já escrevi meu desenvolvimento, já fiz a conclusão, fiz a introdução e dei título. Beleza, vou entregar. Não entrega ainda não. Faz uma revisão textual. Faz uma revisão do texto, não tenha preguiça. Existem técnicas para se fazer revisão do texto. Existem algumas técnicas e alguns elementos que você pode aplicar na hora de rever o seu texto, que eu te garanto que vai deixar o seu texto mais fluido, mais gostoso de ler, vai amarrar melhor as ideias. Você garante algumas competências que o Enem avalia, que é coesão, que é coerência, que é domínio da língua formal. Então, aqui na etapa da revisão vai ter algumas técnicas importantes. Então, vamos revisar, ó. Pegou o texto, o primeiro passo é compreender o tema. Como que eu posso compreender? Próxima aula, nós vamos falar sobre compreensão do tema. Aí compreendeu o tema, agora vamos lá. Sobre o que eu escrevo? Técnicas de ideias. Vamos aplicar lá 3 técnicas de ideias que eu vou ensinar. Existem mais, mas eu vou aplicar eu vou ensinar as 3 principais para você ter ali uma lista boa, com uma boa quantidade de ideias sobre o que você vai escrever a respeito daquele tema. Tô com aquele cardápio de ideias, agora eu elaboro a minha tese. Opa, qual o ponto de vista, qual é o recorte que eu vou fazer sobre esse tema? Ótimo. Recortei, agora eu pego aquela lista de ideias e falo qual dessas ideias, porque também não dá para usar todas. Não adianta você ter 10, 20 ideias e querer colocar todas no papel, porque o texto que fala de tudo acaba não falando de nada. Você vai selecionar 4, 5, 6 ideias principais que mais fortalecem a sua tese. Então você na 4ª etapa organiza, seleciona e organiza em primeira ideia, segunda ideia, terceira, 4ª e 5ª ideia. Ótimo, estou com as ideias na mão, agora de que maneira que eu posso argumentar e deixar essas ideias fortes para que o meu leitor leia e fala, cara, esse cara tem razão, esse cara faz sentido o que ele está falando. Eu vou ensinar algumas técnicas de argumentação, alguns tipos de argumento que deixam o seu texto mais forte. Aí você vai concluir o seu texto. Você vai lá propor uma intervenção, uma proposta de solução para resolver ou para pelo menos amenizar aquele seu texto. Então, como que se escreve uma conclusão desse tipo? Tem a conclusão na mão, agora faz a introdução para que as duas coisas fiquem casadas, coerentes, bonitinhas. Introdução, você vai contextualizar o seu leitor, vai falar para ele, olha, o meu tema é esse e a minha tese é essa. Só que é claro, você vai escrever de uma maneira bonitinha. Essas duas coisas na introdução. Beleza, já tenho o corpo do meu texto com introdução, desenvolvimento e conclusão. Qual título melhor resume esse meu texto todo, essa minha defesa? E quais são as características de um bom título? Olha, título já tem a ver com tese, tem a ver com tema e tem a ver com tese. Depois a gente vai falar disso. Acabou? Não acabou. Aí eu vou para uma revisão do texto, que é a hora que eu corrijo ali errinhos de português bobinhos e a hora que eu também corrijo questões mais de ideias. Teve algum problema de coerência, de coesão? Essa frase aqui ficou bonita assim, mas e se eu escrevesse essa frase de outra forma? Será que o texto não ficaria mais gostoso de ler? É na revisão que você faz isso. E aí eu te garanto que se você seguir esses 9 passos e dominar cada um desses passos, você vai escrever uma excelente redação. Uma redação de que pode chegar aí a 1000, hein? Uma redação nota 1000. Já pensou? Uma redação nota 1000? Mas a minha ideia é que você pelo menos tenha uma redação acima de 900. Acima de 900 é uma excelente redação para o Enem.
Então, eu quero que você chegue acima de 900. A nossa meta com esse curso é isso. Na próxima aula, então, nós vamos passar pela primeira etapa, que é compreender o tema. O link já está aqui embaixo. Se você já quiser ir para a próxima aula, clica aí no link e vamos lá para a compreensão do tema. Inscreva-se no nosso canal para você estar sempre por dentro de todas as novidades. E não esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.